Então, povo, Rede Soberania, como a gente já falou naquele card que foi distribuído pela internet, a gente está ao vivo aqui no Espaço 360 Gastro, restaurante aqui na beira do Guaíba, na usina do gasômetro, nesse lugar belíssimo, marca de Porto Alegre. A usina do gasômetro está ali atrás, a gente já vai mostrar ela, e nós estamos aqui com o Raul Ponte, tá eu e o Meister aqui, a gente está aqui com o Raul Ponte, para fazer uma conversa, né? O Meister vai falar aqui, tem até perguntas anotadas para o Raul, já está ali tergiversando com o Raul para ver das perguntas mais ou menos que vão ser feitas, algumas elaboradas, outras não. Vocês vão poder fazer perguntas também aí pela rede, e claro que nós vamos estar falando desse primeiro período do governo do Bolsonaro, mas a gente também vai falar um pouco sobre o legado dos governos do PT, inclusive os governos do PT de Porto Alegre, né? A cidade da participação popular. Está aqui o Raul, está aqui o Meister, que vai lançando já algumas perguntas. Povo, vamos aí distribuindo, é importante ouvir gente que é dirigente do partido, referência popular. Raul foi prefeito de Porto Alegre, deputado federal, deputado estadual, é da direção nacional do PT. Gente, é muito importante porque nesse momento, né, onde estão acontecendo muitas coisas no país, Maria do Céu Medeiros, aí de Currais Novos, Rio Grande do Norte, João Paulo, tudo bem? Flávia Retamar, é preciso a gente ter clareza das nossas ações para não cair nas esparrelas que os caras estão querendo que a gente caia aí a nível nacional. Portanto, gente, esse papo com o Raul Ponte é muito importante. A Rede Soberania vai fazer muitas conversas desse tipo nos próximos dias, que mais do que nunca é preciso ter paciência e paciência revolucionária para conseguir compreender o que está acontecendo. Não dá para cair no voluntarismo e aceitar qualquer tipo de debate maluco que esses caras estão propondo, gente. Então vamos lá. Gianni Leandro, tudo bem? Toma aí, Gianni. Porto Alegre, estamos aqui no Gastrobar 360, no restaurante 360, que é essa novidade, aliás, fruto, né, de construção feita à época do PT, que isso aqui tem a ver com socioambiental, tem a ver com projetos daquela época que a gente vai resgatar um pouco também com o Raul Ponte. Fala aí, Meister. E nunca esquecendo que vocês têm que falar bem alto, né? Boa tarde a todos e todas que nos acompanham nesse momento. Nós estamos hoje aqui na Orla do Guaíba, no Gastrobar 360, com o companheiro Raul Ponte, ex-prefeito, ex-deputado estadual, deputado federal, e com uma longa trajetória junto às lutas populares e construção do Rio Grande mais justo, mais igualitário, assim como um Brasil mais soberano. Flávia Retamar está dizendo aqui, Raulzão, nosso grande e valoroso quadro político. É isso aí. João Paulo Pereira, não devemos aceitar o que está acontecendo. Flávia Retamar. Sem mais delongas, não precisa... Pedrinho Correia junto conosco aqui, o apresentação Pedrinho. de quem é o Raul aqui, se ele quiser falar, depois sinta-se à vontade, Raul. Mas não precisa a gente fazer um detalhamento de quem é o Raul Ponte, né, quem nos acompanha na Rede Soberania, todo mundo conhece bem a trajetória do Raul. Nós estamos aqui hoje para falar um pouco sobre os primeiros dias do governo Bolsonaro, né, um pouco também sobre a conjuntura política. O Raul é um companheiro, um camarada que acompanha a conjuntura política, né, de maneira bem perspicaz e pode discorrer, né, sobre o andamento de para onde caminha o nosso Brasil nesse início de governo, né, e também falar um pouco naturalmente sobre a cidade de Porto Alegre, né, Raul? E também sobre as tarefas do PT, da esquerda, que fica para nós, né, nesse mar revolto que andam as coisas aí, né, Raul? Boa tarde. Bem mais, um grande abraço a todos. É um prazer estar aqui, principalmente nesse espaço tão prazeroso, tão bonito na nossa capital, aqui no 360, ao lado da usina do gasômetro, um centro cultural de Porto Alegre que infelizmente nesse momento se encontra fechado. Diz a prefeitura, o governo, que para reformas, mas faz tempo que está desse jeito, hein, Raul? Já se passaram alguns meses e um ano e esta reforma não inicia. Mas enfim, nós precisamos, assim como manter essa orla aqui, nós precisamos recuperar a usina, porque
A usina deixou de ser uma usina de energia elétrica, ainda que o nome fosse mais conhecido como gasômetro. Essa usina elétrica ela tinha se transformado numa usina de ideias, né? Aí o espaço para a ocupação pública pelo cinema, pelo teatro, pela música, pela dança, tinha trazido a Porto Alegre um equipamento importantíssimo. Mas enfim, aqui a gente está se encontrando para falar mais sobre o país. E olha, eu estou acompanhando esses primeiros dias do governo e acho que o governo ele vem tomando as medidas que anunciava, ou que se pronunciava pelo corte político, pela posição política dos membros desse governo e dos compromissos das figuras como o Bolsonaro, o Paulo Guedes, enfim, a equipe, o Moro na justiça. O que eu posso dizer? O que eu digo é que as medidas iniciais elas já dão um sinal para todos nós, sem nenhuma dúvida, né? Não podemos criar nenhuma ilusão. Quer dizer, este ataque ao salário mínimo, que as pessoas podem dizer, não, mas é pouca coisa. O problema é que o salário mínimo por si só já é muito pouca coisa. Né? A política de crescimento acima da inflação todo ano, que predominou num acordo com as centrais sindicais durante o governo Lula, Dilma, estancou. Com o Temer já ficou abaixo do salário mínimo. E agora, mesmo aquela merrequinha de reajuste que havia sido votado no Congresso, foi sancionado diferente, né? Não alcançou ainda os R$1.000 o salário mínimo no país. Então isso já é um exemplo concreto da política, né? Nós tínhamos visto antes mesmo da posse o ataque ao programa Mais Médico, que todos nós que sabemos como é que funciona a saúde pública, o SUS, nos bairros, nas vilas, nos pequenos municípios do interior. Quer dizer, o programa Mais Médico era talvez o mais exitoso programa de atendimento de saúde básica que já foi criado no país e que foi sustentado também. Não foi por falta de recursos, foi por uma postura claramente ideológica, programática, né? Assim como é o caso do salário mínimo. E nós estamos vendo, né, o que está ocorrendo no campo em relação ao MST, em relação aos sindicatos rurais. Continuam e se ampliaram os assassinatos de lideranças sem que a polícia, sempre tão competente nas mãos do Moro, não consiga desvendar, não consiga estabelecer nenhum nexo de responsabilidade. Então é um governo que claramente é um governo antipopular, antipovo, antinação, né? E esse é o elemento central. Tem uma série de outras questões que se cria uma cortina de fumaça hoje no debate, e o governo vem insistindo nisso, né? A chamada pauta ideológica do governo, né? Ele quer ficar discutindo a escola sem partido, discutindo as bobagens da ministra Damares, dos meninos, das meninas e etc. Não que isso não seja importante. Nós precisamos também enfrentar esse discurso, enfrentar ideologicamente isso, mas nós não podemos nos atrapalhar no sentido de perder o foco central, né, que é a defesa dos interesses dos assalariados, dos trabalhadores. Quer dizer, o ataque que o Paulo Guedes quer fazer na Previdência, transformando a Previdência brasileira, que é uma Previdência pública, estatal, baseada no princípio da solidariedade entre gerações, né, a cabeça dele é aquela cabeça dos Chicago Boys, é a cabeça do crime que fizeram e ele ajudou a fazer no Chile com a previdência de capitalização individualizada, que é uma tragédia, que é destinar os pobres, destinar os trabalhadores no final da sua vida a ir disputar lugar de esmola na frente da igreja, disputar esmola nas praças. Essa é a política. E vender título de capitalização é coisa do Silvio Santos, que tinha lá a telecena, né, Raul? Uma das coisas que tu colocou aqui, Raul, foi uma das primeiras medidas do governo Bolsonaro, do presidente eleito.
Né? Os primeiros decretos foi o do salário mínimo, o aumento do salário mínimo, que foi de fato primeiro aumento real durante muitos anos, né? Mas bem abaixo, né, do que estava proposto, né, pelo Congresso para o próximo orçamento deste ano, que era de 1.006, ele diminuiu para 998. Bom, são R$8 a menos no salário mínimo, né, para o trabalhador. Às vezes a gente acha que R$8 a menos é pouco, né, mas isso, né, num universo, vamos pegar o universo, o Brasil está com mais de 12 milhões de desempregados, né? Então, num universo de 12 milhões de empregados, tivesse R$8 por dia, né, a mais na sua renda para comprar 2 kg de feijão, isso Sim, são centenas de milhões. Centenas de milhões, e é um diferencial, né, na qualidade de vida do trabalhador. É exatamente o cálculo que eles apresentaram, né, dizendo que tiveram que cortar isso aqui, porque daria, se fosse mantido um pouquinho acima de 1.000, iria dar um déficit para o governo de 300 milhões. Ora, o que é 300 milhões num país, compreende, que tem o PIB que tem o Brasil e um orçamento de 1,5 trilhão? Compreende? É ridículo levantar esse tipo de questão. É que nem a propaganda que vem sendo feita contra a Previdência Pública, quando eles trabalham com números completamente fantasiosos e passam essa ideia de que esses números fantasiosos correspondem à Previdência do regime geral, que onde mais de 70% recebe salário mínimo. E quem recebe mais não chega a 5 mil. Então, passa a ideia de que o grande problema, o grande déficit, né, aqui no Rio Grande do Sul, da Previdência, olha, o grande déficit é do regime próprio da Previdência, onde só tem privilegiado. Fora os funcionários de baixo salário, que também estão na mesma situação que o trabalhador do regime geral. Mas o drama das nossas previdências são os regimes próprios, os regimes privilegiados e um conjunto de privilégios que foram criados ao longo dos anos, né, que são sustentados por orçamento público. Então, e o Guedes agora vem dizer que não, ele vai resolver tudo isso pegando no regime geral um novo sistema de capitalização individual, que é um crime, que é um negócio que não dá certo em lugar nenhum do mundo. Dá certo exclusivamente para aumentar a exploração. E o coitado se tu soma isso com o problema da idade mínima que está se colocando, realmente não vai ter mais aposentado no Brasil, porque ninguém vai chegar lá com as médias de idades que nós temos e com a ausência da possibilidade das pessoas ficar um tempo considerável no mesmo emprego. Né? A rotatividade e o período que você fica desempregado leva a uma situação que, para contar o tempo de contribuição e o tempo mínimo de vida exigida, não dá nunca, o cara morre antes. Então, estas políticas é o centro desse governo contra o povo, a favor dos banqueiros, a favor dos ricos, e também um governo entreguista, um governo que está nos remetendo a voltar a ser um quintal, né, voltar aqui a ser uma colônia, não mais de Portugal ou da Inglaterra, mas agora dos Estados Unidos. Tá junto, só um pouquinho aí, tá junto conosco o Billy Hag aqui, que tá dizendo que tava meio ruim o áudio, Miller. Ah não, mas eu já me aproximei mais aqui, viu, Billy? Tudo bem? Michael Santos da Rádio Cruzeiro Web, Enio Azambuja Saltiel, a Vera Ione Molina tá junto conosco, grande escritora, professora Leni Pino. Aí, Leni, tudo bem? Michele Correia, o Sérgio Ribeiro, João Paulo Pereira. Tem muita gente junto conosco aí. Aliás, Raul, tu iniciou a tua fala falando da ideologização, que eles têm pregado muito a ideologização, né, no Brasil.
Temos que combater a ideologização, temos que combater o marxismo cultural, temos que combater a ideologia de gênero, temos que combater o lixo marxista nas escolas. Parece que isso é a única unidade que eles têm entre eles, nesse momento assim, que aparece para fora, né? Mas o Raul tem colocado aqui o que tem passado por baixo desse véu que eles têm jogado, que é o que nós temos que nos preocupar de verdade, que é as grandes transformações que eles querem fazer no Estado, né, na legislação trabalhista, né, na Previdência, né, e a venda dos nossos ativos, das nossas empresas estatais, o desmonte do Estado, né. Então, Raul, né, essa é uma das coisas que eu queria te perguntar, que a Rede Soberania queria aproveitar para a gente conversar também, né. A gente tem a impressão de que, e isso já foi escrito também por várias pessoas, de que o governo atua com 3 blocos bem distintos. Tem um bloco que é naturalmente capitaneado pelo presidente eleito, né, e alguns ministros, entre eles o Onyx Lorenzoni, que agora está sendo pego aí com um monte de escândalo de corrupção e de desvio de recurso, caixa 2, uma coisa e outra, né? Mas é um bloco ideológico, um bloco, né, do setor financeiro, né, estruturado para dar conta das demandas do capital financeiro, e um bloco mais aliado ali ao setor militar, que ao que parece, apesar de eles não aparecerem muito, que é natural da sua corporação de não se expor muito, mas que está comprometido de fazer grandes transformações no seio do Estado, né? E sobre a questão da aposentadoria, vale a gente colocar. O Guedes falou semana passada de que todo mundo teria que dar o seu quinhão para fazer a reforma da Previdência, uma reforma mais justa. O secretário-geral do governo, o general Carlos Alberto Cruz, falou hoje de manhã que é totalmente contra ele, e o setor militar são contra meter a mão na Previdência dos militares. Então tem um desajuste acontecendo aí. Isso era importante que também tu desse uma comentada. Como é que tu tá vendo essa movimentação do governo? Quero pegar o peão, mas não quero pegar a elite. Mas exato, né? Quer dizer, no geral, nós podemos identificar esse governo como um governo ultraliberal, né, pela linha imposta na economia pelo Guedes. Quer dizer, é um sujeito que procura retomar, quando eu digo ultra, é no sentido de ser mais radical ou ir além do período nefasto que nós já vivemos com o Fernando Henrique, né, que foi, junto com o Collor, o período de maior entrada no país de uma política de colocar o Brasil exatamente na mesma linha daquilo que ocorreu nos Estados Unidos, na Inglaterra, na União Europeia, a partir lá do neoliberalismo, da Margaret Thatcher, do Reagan, toda essa linha de ruptura na Europa com um estado de bem-estar social que no Brasil nunca chegou a se instalar, mas a capacidade de resistência e a construção do PT em 1980, da CUT em 83, do MST um ano depois, 2 anos depois, quer dizer, a capacidade de resistência dos movimentos sociais conseguiram, naquele período dos anos 90, resistir o suficiente para impedir o pior da pauta neoliberal naquele momento. E com a vitória do Lula, bem, conseguiu-se reverter um conjunto dessas políticas que foram muito favoráveis. É evidente que isso não foi feito sem nenhum erro, sem nenhum problema. Teve erros, teve problemas, alguns mais justificáveis, outros menos. E é este balanço que nós temos que fazer nesse momento, junto com a resistência a esse governo que está aí. Nós não podemos reagir de uma forma simplista e simplesmente, vamos retomar uma política como já se praticou aqui no governo do Lula. Não. Quer dizer,
o golpe de 16 é mais uma prova, não é que fosse a primeira. Nós já tínhamos vivido outros momentos aqui para saber que a classe dominante brasileira, a burguesia industrial, financeira brasileira, não é democrática. Ela não é democrática, ela não aceita o processo democrático. Ela não aceita o processo democrático em que você possa efetivamente usar a democracia para ter conquistas, para ter avanços, para melhorar a distribuição de renda, para se aproximar daquilo que a Europa, por exemplo, viveu, com o que chamamos aí do estado de bem-estar social. Quer dizer, não, aqui é diferente, aqui essa burguesia é golpista, é escravista, sempre foi. Ela não admite, do ponto de vista racial, uma igualdade efetiva entre as pessoas. Ela não admite, ela é extremamente conservadora, escravista, né? E por isso que quando se trata dessas questões que são hoje ideológicas, né, de gênero, as questões da relação com a juventude, são sempre posturas extremamente reacionárias, extremamente conservadoras. Bem, mas isso faz parte. Agora, o central mesmo desse governo é este miolo, o cerne aqui do Paulo Guedes, do Santander no Banco Central, do Levi no BNDES, que já era um traidor dentro da trincheira lá com a Dilma. Foi um equívoco, um erro. Esse é um dos problemas que eu digo que nós temos que recuperar. Não permitir que a gente, num próximo governo nosso, nós tenhamos a mesma política de alianças, ou vamos levar um tipo que sempre teve a serviço dos banqueiros, né, como o Levi, para ser o sujeito que ia comandar a economia brasileira num período de crise. Né? Se a crise cercava o governo Dilma naquele momento, quer dizer, nós tínhamos vários companheiros com a mesma capacidade de encontrar saídas que não fossem aquela da austeridade, do ajuste, do corte de investimentos que ele praticou, prometendo que iam ser 2, 3 meses e nos levando a um buraco brutal, né, do qual não saímos mais, e que ajudou muito o isolamento político do governo, a perda de confiança dos trabalhadores, de milhões de pessoas que começaram a desconfiar que o nosso governo estava muito parecido com os governos da direita. Então, esse erro, esse tipo de problema a gente tem que corrigir. Mas aqui, nesse momento, o cerne é esse. Agora, você colocou muito bem, ele não é um governo isento de contradição. Quer dizer, esse negócio de pegar os militares, eu quero ver, porque nós temos militares, tipo esse energúmeno aí, que é o Mourão, né? Mas tem militares que, tipo Geisel. Quer dizer, eu não tenho nenhum problema de falar sobre o tema. Aliás, tu foste preso aí pela milicada e tudo, né? Então, eu fui preso político, da gente enxerga, tá lá a ilha, lá naquela tá lá a ilha. Ilha do Presídio, tá lá atrás lá, ó, gente. Até isso a gente enxerga aqui, hein, Raul? Que lembrança! Então, eu fui preso político, então não tenho nenhum problema de falar. Agora, veja, o plano de desenvolvimento nacional, né, PND, né? No governo do Geisel, na ditadura do Geisel, né, que era dirigida por militares, não tinha absolutamente nada a ver com esses sujeitos que estão aí hoje no governo. Raul, isso é uma pergunta que foi feita a exaustão durante a campanha política de 2018. Né? Vale bem a gente lembrar que o Raul é um companheiro que combateu a ditadura civil-militar aqui, foi preso, pagou com a sua liberdade por isso, mas nem por isso foi revanchista na sua política e na sua trajetória política de prefeito, deputado, estadual e federal, né? Ele não foi revanchista, mas que tinha que ter posto aqueles general assassino na cadeia, tinha que ter posto. Sempre buscou pela conciliação e pela promoção de um estado de bem-estar social que coubesse todos os brasileiros e brasileiras, né? Mas é uma pergunta que foi feita a exaustão para a gente durante a campanha de 2018.
não existe mais militar nacionalista do Brasil, não tem mais militar socialista, não existe essa parcela dos militares no período da ditadura militar foi extirpada. Onde é que foi parar os militares que eram comprometidos com a política? Eu acho que esse é uma das contradições, né, que nós vivemos, porque qual é o problema? O problema é que o predomínio desta pauta ideológica leva para dentro dos quartéis. Eu não sou especialista na área, não estou lá dentro da academia para ver como é que são educados lá os cadetes, como é que são formados, não estou no clube militar para saber como é que é formado. Agora, eu imagino, né, que hoje, nas Forças Armadas, mais cedo ou mais tarde, alguém, né, entre os próprios militares, vai começar a ver que entre jurar bandeira, se enrolar na bandeira do Brasil, ir de verde e amarelo para o Parcão ou para a Paulista, etc. e tal, é uma contradição com o que a economia está fazendo. Quer dizer, ou eles deixam de usar o verde e amarelo, ou deixam de ser, né, enganadores, oportunistas, meramente ideológicos, né, fazem os maiores loas sobre essa questão da bandeira, do verde e amarelo, etc. Mas qual é a relação que isso tem com a vida? Nenhuma. E ainda tentam justificar isso com algo completamente anacrônico. Vem com aquele discurso de que, não, porque o comunismo, porque o socialismo, porque... Mas, compreende? A Guerra Fria acabou há 50 anos. Quer dizer, a União Soviética não existe já há 30. Compreende? Quer dizer, hoje, olha, aqui, ó, toda essa iluminação aqui, ó, hoje isso aqui tudo, toda a iluminação hoje gaúcha, ela é dominada por uma estatal chinesa. Na verdade, aqui em praticamente aqui todo o estado, né? Porto Alegre não, mas a maioria do estado é. E qual é o problema? A luz aqui, a energia elétrica aqui é um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, ela é mais vermelha. Será que a luz sai para o lado esquerdo aqui da usina? Quer dizer, veio uma estatal chinesa, compra a CPFL, a CPFL compra a RGE, compra a RGE Sul, a RGE compra a AES. E aí está tudo bem. E seguindo na linha da... Viu, deixa eu só dizer aqui, ó, Nadir Maggio junto conosco, Além Paleia, Nazaré Gomes, Rosa Leais. Tá também o Santos Fagundes, lá do gabinete do senador Paulo Paim, junto conosco. Cândida Fontes também. Toma deriva, diz a Cândida Fontes. Toma deriva, Raul? Raul, isso. Seguindo na linha da despolitização e do tama deriva aí, às vezes a gente liga a televisão assim, tem a impressão de que o barco tá no comando de um comandante meio doido mesmo, de verdade, ou vários comandantes meio doidos. Minas Gerais elegeu o primeiro governador eleito pelo Partido Novo, Romeu Zema, né? Um dos primeiros decretos que ele fez dia 1º de janeiro foi fazer uma demissão em massa de 6 mil funcionários, né? Alegando que ia iniciar uma despetização em massa do estado de Minas Gerais. Despetização é bom. O Onix também fez a mesma coisa. Está lá encalacrado. Demitiu mais de 6 mil funcionários. Resultado: paralisou o serviço público. Está recontratando os mesmos funcionários para botar o serviço público. Se eram funcionários públicos, não podiam ser demitidos. Se eram cargos em comissão, cargos de carreira, né? Cargos de confiança, aí, bom, sempre tem uma parcela, mas também existe muito cargo comissionado que é cargo de carreira também e que recebe por uma função gratificada por ser chefe, por ser coordenador, por ter mais experiência, por ser mais velho, por uma série de razões. Quer dizer, essas políticas aí, elas sempre dão errado, elas sempre são muito burras, muito estúpidas, muito só para ganhar uma manchete, no dia seguinte o cara tem que recuar. Mas eu só queria, para terminar a frase anterior, eu queria dizer que eu acho, não é que pode ser que não apareça, mas eu acho que
vão aparecer conflitos, contradições nas Forças Armadas, que vão recolocar esse tema mais cedo ou mais tarde. Já apareceu agora, né, Raul, com a questão aí da base militar americana. Deve ter tido dentro dos quartéis, ou deve ter tido alguma voz, alguém deve ter dito, opa, vamos devagar com esse andor aí que o santo é de barro. Né? Então, isso tem de acontecer, mas eu não estou tão preocupado que isso apareça para a gente ver a contradição. Estou enunciando a contradição. Eu acho que eu estou mais preocupado é que o campo democrático popular, né, o campo sindical, dos trabalhadores, das associações de moradores, o campo dos movimentos da juventude, o Levante da Juventude, todos esses movimentos aí, é que nós é que precisamos construir esta contradição. Construir no sentido de enunciá-la, ela existe independente de nós. Nós precisamos fazer no sentido de que ela comece a aparecer como força política, como materializar isso como uma força política, né? E a gente precisa fazer com que isso, se isso começa a aparecer, né? Se não for só eu aqui, Raul, dando essa entrevista, outro, um colunista lá da Carta Capital, alguém falando isso aí uma vez por semana, bueno, aí realmente, agora, se o movimento popular, o movimento sindical, quer dizer, assumir essas contradições, que vão desde o salário. Eu acho que nesse momento a CUT tem que centrar fogo na defesa de um salário mínimo constitucional, porque o salário mínimo está lá na Constituição, ele exige que a pessoa tenha um salário que lhe dê condições, lhe dê minimamente a possibilidade de sobrevivência física, porra. Quer dizer, hoje esse salário aí não paga a sobrevivência física. Não é só o problema da comida. Hoje a sobrevivência física no capitalismo que nós vivemos, altamente urbanizado, exige que tu tem que ter transporte. Né? Tu tem que ter transporte. Ninguém mora ao lado do trabalho, ninguém mora ao lado da onde pode ter um ganho. Às vezes mora quilômetros. Quer dizer, tu tem que incluir nesse gasto aí hoje o problema da telefonia, da energia elétrica, das próprias redes sociais. Hoje, como é que uma pessoa sobrevive sem o celular, sem ter acesso à internet, sem ter acesso... Sem se comunicar, ele está fora do mundo, né? Então, estas coisas hoje deixaram de ser uma perfumaria. Elas estão incorporadas no custo de reprodução de um cidadão qualquer. E com R$1.000 ninguém consegue chegar no final do mês. Não tem jeito, ninguém consegue, entre aluguel, transporte, comida, vestuário, higiene, saúde, necessidades básicas do trabalhador. Claro. Quer dizer, então hoje, né, esse salário mínimo, ele não tem, nas sociedades urbanizadas latino-americanas, não tem praticamente diferença do ponto de vista de custos de um trabalhador na Europa, de um trabalhador nos Estados Unidos. Né? E outro dia falando com uma pessoa amiga que está na França, né? E ela diz, olha, hoje na Europa você sai das áreas mais centrais das capitais, as condições de vida nas periferias dessas grandes cidades europeias hoje, com a migração, com o desemprego, com a quebra das políticas sociais, do estado do bem-estar social que se criou depois da Segunda Guerra Mundial, quer dizer, não tem, tu olha, é Brasil. Tu chega lá numa cidade como Saint-Denis, na França, tu vai lá no mercado popular de Saint-Denis, é uma África, do ponto de vista da composição racial, do ponto de vista das condições de vida das pessoas, compreende? Então é uma situação que é fruto, está gerada pelo capitalismo. E é isso que nós não podemos perder o rumo, nós não podemos cair na esparrela da dona Damares querendo discutir o menino e a menina, não queremos, né? Vamos responder isso para ela também, porque também aí tem ideologia. Aí também tem disputa a ser feita, a gente não pode abrir mão disso. Mas não podemos tirar o foco do principal. O foco do principal é a luta
da sobrevivência, a luta de classe, a luta de salário, de emprego, de moradia. Esse é o grande tema que eu acho que a gente tem que, toda a esquerda, todo o movimento popular tem que focar nisso, para que essas contradições comecem a aflorar. E vai aflorar desde o salário até o problema de por que os militares brasileiros são tão sabujos, tão subordinados, né, a essa ideologia americana. Como é que é possível alguém que é candidato a presidente do Brasil vai bater continência lá pro Trump? Pelo amor de Deus. Na verdade, não foi nem pro Trump, foi pro estafeta do Trump. O sub do sub, como sub do sub. Mas pelo amor de Deus, é uma perda absoluta de dignidade. O simbolismo disso é muito grande. Uma perda absoluta de dignidade pessoal, de dignidade de cargo, de função a que a gente se propõe. Né? Quer dizer, essa visão de colônia, essa visão de colônia que está incrustada dentro das Forças Armadas, né, pelo medo, seja do tal da Guerra Fria, do socialismo, do que for. Mas, enfim, acho que esses temas a gente tem que... A Maria Sueli está perguntando aqui, cadê o Queiroz? E o Billy Hag está pedindo um negócio, antes de tu fechar aí, Meister, está pedindo o seguinte, olha, tudo bem, o debate de vocês é conjuntura nacional, mas nós podíamos ouvir o Raul um pouquinho, analisando como bom prefeito que ele foi, analisar a gestão do Marquesan. Aqui também ele está pedindo isso aí, tem muitos porto-alegrenses nos assistindo. Nós já vamos falar sobre isso, vamos fechar com o Raul falando sobre a cidade de Porto Alegre, tá bem? Mas para nós fechar o debate nacional aqui, Raul, umas perguntas bem objetivas e tu responde bem objetivamente para nós ir fechando aqui, porque essa entrevista que o Raul está dando aqui, nós vamos inaugurar também a transcrição para publicação no site da Rede Soberania. Então hoje à noite a gente vai transcrever ela, amanhã de manhã está sendo publicada aí para a gente compartilhar nos WhatsApp da vida, nos Facebook, nas páginas. E serviço para o Meister aí. Tá bem? Raul, ontem o nosso novo chanceler, né, a despeito das intrigas que ele já arrumou aí também com a luta política e ideológica que eles vêm travando, mas ele anunciou que vai a retirada do Brasil do Pacto Mundial de Migração da ONU. Já retirou, inclusive, hoje. O que tu... anunciou ontem e retirou hoje. Né? Qual a tua avaliação sobre essa medida? É uma estupidez, né? É uma visão que eu digo, essa visão que confunde. Quando você tem uma visão de estadista, você não pode, num mundo complexo como o que nós vivemos, tratar as coisas com preconceito, tratar as coisas com primarismo. Esse sujeito aí, né, o novo chanceler, não é gratuito que ele está com 30 anos de casa e nunca teve um posto importante no Itamaraty. Porque é um maluco, só simplesmente isso. Um sujeito que o mal dizia que quando as pessoas leem muito e não têm nenhuma experiência concreta de vida, ficam uns idiotas. Então o caso desse é o típico, né? Ele misturou tudo, não tem nenhuma vivência, nunca teve uma vivência concreta e agora está experimentando a condição de chanceler. Então, você imagina, quer dizer, a festa que esses caras fizeram para o sujeito lá de Israel, que, tem 2 ou 3 contratos com o Brasil aqui do ponto de vista de armamento, etc. e tal, mas a nossa relação econômica do ponto de vista do país, compreende, com o mundo árabe, com a relação que se estabeleceu, é incontavelmente superior. E o sujeito confunde a condição de premier, a condição de chanceler, a condição de estadista, de ministro, com as suas idiosincrasias pessoais, com os seus comportamentos mesquinhos, né, pessoal. Quer dizer, será que esse débil mental não sabe que tem muito mais brasileiro hoje fora do Brasil? Não estou falando aqui dos imigrantes que vieram no século XVIII, XIX. Estou dizendo aqui, no
nos últimos 40, 50 anos, saiu muito mais brasileiro do Brasil para fora do que veio de fora para dentro. Segundo dados da própria chancelaria, Raul, são 16 milhões de brasileiros fora e 1.400.000 estrangeiros aqui no Brasil. Então, como é que um sujeito que tem acesso a esses dados, a essas informações, pode dizer as bobagens que esses caras dizem? É pura ideologia, é pura criação. E a merda que a gente vive é que essa imprensa desgraçada, tipo RBS, tipo Globo, etc., quer dizer, repete as coisas do jeito que recebe. E não tem a mínima criticidade. A mínima criticidade. Tu está falando aí de Porto Alegre, até já vou entrar aqui. Antes de vir para cá, eu estava assistindo ali a entrevista com o Marquesan. E a cobrança da jornalista ao Marquesan sobre as obras. Botaram vários populares, cidadãos lá, dentro do automóvel, falando sobre as obras da Copa. Mas como é possível uma jornalista? Quer dizer, depois já passaram 8 anos entre os contratos. Essa aqui não é da Copa de 18, as obras eram da Copa de 14. Sim. Era da Copa de 14, já passou mais 4, já veio a Copa de 18, já passou a Copa de 18. Mano, aí fazem umas perguntas que são verdadeiras imbecilidades. Quer dizer, aqui, quem estuda minimamente esse negócio aqui está careca de saber que o problema dessas obras foram extremamente mal contratadas. Foram contratadas sem ter projetos executivos. Porque com a história que inventaram na época da rapidez, da agilidade, de que o governo tem que ser ágil, o governo tem que responder às angústias, às ansiedades da Copa, não sei o quê, mano, que tinha que fazer da noite para o dia. E aí as federações empresariais aqui ofertaram projetos para as obras que foram elencadas, só que não eram projetos executivos. Quer dizer, eram projetos simplesmente genéricos, com algum grau de identificação, de custos. Mas a gente sabe, quem está no poder público sabe, que você contratar uma obra sem estar com os projetos executivos, tintim por tintim, é rolo certo. É rolo certo. Por quê? Porque a empresa, na primeira oportunidade, ela vai alegar que, como é que era a história tem uma pedra aqui embaixo. Quero cobrar mais. Qualquer pessoa que leu Atas da Dom Pedro, o espigão da Carlos Gomes, é uma pedra, só aquilo. Aquilo é um espigão gerado há milhões de anos por um choque de granito, de rocha que teve. Quer dizer, como é que alguém pode alegar? Não, tinha uma pedra aqui embaixo da Anitta Garibaldi, não deu para abrir, então ficou mais caro. Aí o outro alega que faltava o contorno, o outro alega que não sei o quê, que estava muito baixo, muito alto. E aí os governos gastaram o dinheiro, é isso que eu quero chegar. Quer dizer, o dinheiro dessas obras existia, estava garantido, coisa que não ocorria na nossa época, que não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro de caixa, não tinha dinheiro do Fernando Henrique, não tinha dinheiro para nada, não tinha um programa nacional para apoiar as prefeituras. Esse caso aqui, nós tivemos uma situação em que as obras foram mal contratadas, e aí a responsabilidade tem que ser do gestor. Isso é corrupção, isso é crime. Isso é crime, se for o Fogaça, se for o Fortunati, se for o Melo, se for... Não sei. O Marquesan agora devolveu 100 milhões de reais na conta da própria grande mídia. Eu ia chegar lá, além da incompetência. Quer dizer, além da junto com esse negócio, né, de observar. Ele respondeu, e a jornalista, tá bem, então ele respondeu que vai custar mais caro, então fizemos uma nova licitação. Você imagina o custo diário, social, e de combustível, e de tempo,
que os milhares e milhares de cidadãos de Porto Alegre e da região metropolitana sofrem todos os dias para entrar e sair ali da Farrapo, Ceará, Avenida dos Estados. Quer dizer, aquela tranqueira ali, quer dizer, se repete, se tu soma combustível, tempo, desgaste de material, desgaste de carro. Quer dizer, a responsabilidade dessa obra, ela tinha isso sim que o Ministério Público, né, a Câmara tinha que estar se dedicando. Eu vou dar um exemplo. Nós contratamos a terceira perimetral. A terceira perimetral são 12,5 km. Aquela trincheira da Ceará tem 200 metros. A trincheira da Ceará é aquela do rolo de hoje, que não está terminada ainda, que apareceu ali hoje no programa. Tem 200 metros. Hoje o cara estava dizendo que tiveram que desmanchar o piso porque a empresa que fez a obra não fez bem feito a sucção lá, a casa de bomba para garantir, como aquilo é uma passagem de nível, é evidente que tem que ter um bombeamento, ou aquela água tem que sair para algum lugar quando chove. Mas o Marquesan não tem como saber disso, ele nunca foi lá. Mas o que eu quero dizer é que esses casos é que são efetivamente uma verdadeira... E aí a imprensa entrevista o prefeito dá uma justificativa, dá uma chorada lá, dizendo que realmente não foi ele que fez, mas o governo que fez tem que pagar esse preço, tem que pagar. Quer dizer, a empresa, ela ganhou dinheiro, ela recebeu. As empresas que foram contratadas lá para fazer esse serviço, elas foram contratadas não para fazer a metade. E uma empresa, ela é contratada para fazer a obra inteira. Não pode ter essa desculpa de que a empresa se deu conta que agora é mais caro e aí ela abandona. Não, pô, a empresa não pode abandonar uma obra no meio. É para isso que existe legislação. Eu citei aqui a terceira perimetral, porque são 12,5 km. Só na Carlos Gomes e Dom Pedro nós tivemos 800 desapropriações. 800 desapropriações para poder levar adiante aquela obra. E elas aconteceram, né, Raul? Agora, por causa de uma desapropriação, até agora não terminaram na Ceará. Exatamente em 5 anos. Em 5 anos só. Isso, Raul, isso que nós estamos falando só... Foi falado até então, foi falado só sobre as obras mais visíveis. Sem contar as periferias que estão jogadas nas traças. Todo dia a gente tem denúncia, né, de... Já não é nem periferia, mas o caso da Tronco, que é a situação da Tronco ali, que pega Cruzeiro, pega toda aquela região, não é? Aquela obra é exatamente o caso. É obra contratada sem o projeto executivo, e aí no meio do caminho surgem 50 problemas que não foram levantados corretamente no início, e lá quantas centenas de famílias estavam morando ali, que perderam casa, não receberam a casa, receberam uns meses de aluguel, depois não receberam mais aluguel social. Quer dizer, o custo social disso é brutal. Tudo por falta de planejamento, de seriedade na administração pública, de comprometimento com a administração pública efetiva, de não permitir que a empresa comece uma obra e depois venha culpar. Porque eu não posso terminar porque apareceu uma pedra aqui, apareceu... Olha, quer dizer, ela só podia ser contratada sabendo que tinha pedra ou que não tinha pedra. Senão, não pode ser contratada. Isso tem que estar incluído no projeto. Então, esta forma de tratar a questão pública é que cria esses problemas brutais de ausência de recurso, de malversação de recurso, ou de ausência também de prioridade no gasto, né? que era a nossa marca. Quer dizer, era a decisão popular, era a decisão via orçamento legislativo, era a decisão da comunidade, a prioridade do gasto público. Hoje é uma coisa que eu queria entrar. O descaso com a coisa pública, né, nos últimos tempos tem causado estragos tremendos na vida das comunidades porto-alegrenses.
3 anos, né, e esse ano intensificou de forma mais drástica ainda. Por exemplo, agora no verão, a água. As comunidades, tem comunidade, a gente tinha denúncia semana passada, comunidade no Belém Velho, comunidades na Lomba do Pinheiro, comunidades da Zona Sul, da Zona Norte, que ficaram 4, 5 dias sem ter água potável para fazer comida, para tomar um banho, né? E não há notícia. Não tem a mínima. Porto Alegre é a capital com o menor taxa de crescimento das grandes cidades brasileiras. A população de Porto Alegre cresce a um ritmo mínimo. Quer dizer, e isto, claro, a região metropolitana cresceu num ritmo muito superior, né? Por razões geográficas, razões de trabalho. Porto Alegre deixou de ser uma cidade industrial, virou cidade de serviço, mais exigente na contratação, da formação. Aqui os grandes empregadores hoje é o setor público, é a prefeitura, é o Estado, é o Clínicas, é o Mãe de Deus, são os hospitais, os grandes. Então, mudou o perfil. Bem, mas Porto Alegre tem uma vantagem do ponto de vista dos serviços públicos que é imensurável em relação a outras capitais que dobraram o seu tamanho nos últimos 15, 20 anos. Porto Alegre não, Porto Alegre está com 1.450.000. Pô, rapaz, como é que pode faltar um serviço que, há 20 anos atrás, quando eu saí da prefeitura, nós tínhamos zerado completamente o problema de abastecimento de água. Zerado. Não tinha um canto dessa cidade que não tivesse acesso com água. Quer dizer, e, claro, nunca botamos água em topo de morro, nunca botamos água em margem de ocupação, de dizer para as pessoas, olha, nós vamos tirar vocês daqui. Nós vamos levar para outro lugar, aqui não é lugar de morar. Não é seguro. Quer dizer, lá aqui mesmo a gente está enxergando, onde era a Caicai, né? Ao lado do Iter. A Caicai, aquela não era lugar de morar. A Vila Areia ali ao lado do shopping, né? Só aquele shopping ali, só as pessoas que estavam morando naquela favela em cima daquele, ali é o Sanga da Morte, né? Aquele braço do Sanga da Morte, entre o Sanga da Morte e um pouquinho mais para frente ali, que sai ali no Guaíba também, aqueles dois arroios. Aquilo ali não era do dia, ali não era de proteção ambiental. Então, quando se fez o acordo com as famílias para tirar de lá, nós conseguimos que a empresa que ia ter vantagem, tá, para construir o Barra Shopping, que ia ter espaço para tudo bem? Para construir o Barra Shopping, eles aceitaram tranquilamente. Olha, trocamos, nós assumimos essa área, vamos aterrar isso aqui, fazer o estacionamento e garantiram para a comunidade 450 apartamentos. 450 apartamentos lá na Três Meninas, só ir lá, qualquer um pode ir lá ali na Vila Nova e ver o conjunto habitacional. Aquele conjunto nasceu das pessoas que foram tiradas aqui. Quer dizer, então isso é política pública, é você garantir condições das pessoas irem para um lugar melhor, com água, com esgoto, com iluminação, com escola de educação infantil, junto com aquela comunidade, foi uma escola infantil. Quer dizer, essas coisas são possíveis, desde que a gente tenha compromisso efetivo. Né? Isso é compromisso do gestor público para com a coisa pública, com a cidade, com a população, né, que o elegeu, né, e compromisso de zelar pela cidade, todo cidadão, cidadã que habita no município. Né?
Raul, duas últimas perguntas para nós fechar. E aí são mais para a gente discorrer sobre a situação, né, e um pouco do que, né, nós nos nutrir um pouco da tua experiência política de gestor, de agente político em atuação no Rio Grande do Sul e no Brasil, né? Queria que tu comentasse pra gente a entrada do MDB no governo Bolsonaro e aqui no estado também, no governo do estado e no governo municipal. Se a gente der uma olhada assim, rápido, olhar por cima, o MDB hoje governa no país, no estado e em Porto Alegre todo o setor social. Tendo concorrido em todos como oposição. Então o MDB tem esse estranho poder de entrar governo e sair governo, tá no governo, né? Tem duas marterras naquele super ministério que abarca cultura, esporte, todo o serviço social do... Aliás, com a tarefa de acabar com o Bolsa Família em 3 anos, segundo ele. Mas eu acho que um exemplo, né, talvez o exemplo mais claro do fisiologismo político, né, da degeneração, da degeneração política, programática, ideológica de um partido, é o caso daqui uns anos certamente vai se transformar num caso singular, né, aqueles casos clássicos do estudo da ciência política, de como um partido pode chegar a essa degeneração política, né, que vira um negócio, um aparato completamente fisiológico. Você imagina, o partido com o maior número de prefeitos, em segundo com o maior número de deputados, com o maior número de senadores, com o maior número de deputados estaduais em todo o país, e consegue fazer 1% dos votos. 1% dos votos na eleição do primeiro turno do seu candidato. Quer dizer, então ali já ficou evidente, na eleição do Meirelles, já ficou evidente que além de fisiológico, é um partido traidor, um partido que não tem a mínima espinha dorsal. Trai até ele mesmo. Sim, é um negócio, política para um negócio desse passa a ser puro negócio, pura fisiologia, puro oportunismo. E é claro que é um partido que está em crise profunda, que caminha aí para... Não, ele não desaparece, ele não desaparece porque ele se alimenta nos pequenos municípios com as associações comerciais que fazem política sem ser partido, né? Os Lions Clubs, os Rotary Club, essas coisas aí é o campo em que os caras mantêm uma implantação social e vão continuar elegendo vereadores, mas assim, sem nenhum critério programático, é uma plasma assim, né, que vai se adequando ali, completamente liquefeito, que vai se aprumando e se ajeitando sempre em qualquer condição que vá atuar. Então é um partido que começou um capital político importante, né? Não era bem um partido lá no início, era uma frente de resistência à ditadura. Eu acompanhei muito isso, porque nunca fui filiado ao PMDB, mas trabalhei aqui nos anos 70 junto com o André Foster e com outras pessoas que naquela época resistiam à ditadura militar. O presidente do Instituto de Estudos Políticos, Econômicos e Sociais, naquela época, um deputado ali de Farroupilha, o Lidovino Fanton, era uma pessoa íntegra, né, que vinha do velho trabalhismo, deu força para o Instituto, de certa forma a gente tinha ali no MDB, naquele momento, uma espécie de guarda-chuva protetor em relação à ditadura, que não tinha acabado ainda, e a gente atuava ali, eu acompanhei muito, né? Mas é claro que no momento que houve a reorganização partidária, a partir de 77, 78, quando começou a reorganização partidária,
nós não apostava um vintém no MDB. E quando se afastamos, aquele negócio foi para entrar no movimento pró-PT, né, a partir de 78, principalmente, nós nos afastamos em bloco para participar do movimento pró-PT, que nasceu ali em 78, foi indo 79, até a fundação do partido aqui, por sinal, este ano, né, 2019, o PT Gaúcho vai fazer o nosso aniversário de eleição de direção aqui, um pouquinho anterior à da Nacional. Nós elegemos aqui a primeira direção aqui em outubro de 79, na Igreja da Pompeia, com o Olívio Dutra de presidente, já com o único lugar do país que respeitou desde o primeiro momento a pluralidade de correntes, de opiniões dentro do partido, mesmo na executiva da comissão provisória, a gente expressou todas as pessoas que vinham da igreja, que vinham dos movimentos sociais, que vinham do sindicato, que se encontraram na Igreja da Pompeia, lá em outubro de 79, para formar o PT. Então eu acompanhei muito, conheço a Palmo aí, e realmente é a degeneração, e em alguns casos patética, né? Ver, por exemplo, uma figura com a trajetória do Simão, votar no Bolsonaro, né? Defender a figura do Bolsonaro, entendeu? É um negócio que, bem, quer dizer, é um triste fim, né? Como dizia aquela velha peça de teatro, né? Quem diria, afinal, a Greta Garbo acabou no Irajaco, né? E a última pergunta, Raul, para nós. Para fechar aqui, Meister, estamos no nosso horário batendo. Qual a tarefa? Tu já pincelou no começo da nossa prosa aqui, a tarefa da esquerda e a tarefa do PT para esse próximo período? Eu acho que nós temos aqui trabalhar no sentido, né, de resistir a essas políticas, esses programas, toda a militância do partido que está na CUT, que está nos movimentos sociais, aí, na juventude, etc. Trabalhar as lutas concretas, né? Defender a universidade pública, a juventude hoje tem que defender o ensino público gratuito, se não defender os institutos federais, as universidades federais, né? Elas podem ser privatizadas também, não num sentido clássico de simplesmente vendê-las para a UBRA, para a PUC, né? Mas passarem a ser pagas. E, portanto, também, né, alijando milhares e milhares de pessoas que hoje chegam à universidade graças ao seu caráter público e, principalmente, também graças às políticas de cota, as políticas que foram criadas nas últimas décadas aí, exatamente para compensar e contrarrestar as desigualdades e as iniquidades históricas que marcam o país. Então eu acho que a juventude tem que estar lá nessa briga, os sindicatos na luta aí por salário, por recuperação de leis trabalhistas, com mais direitos. Essa é a nossa luta, essa é a luta que a gente não pode abrir mão. E precisamos fazer isso da forma mais unitária possível. Não só no momento eleitoral. Eu tenho brigado dentro do PT, sou defensor da tese que, e até aprovamos aqui no Rio Grande do Sul, no Diretório Nacional não foi aprovado. Não é que foi desaprovado. A tese que foi vencedora passou à margem de princípios, coordenação permanente dessas forças para a gente poder efetivamente enfrentar essa disputa que não será fácil, né? É claro que aí, né, isso envolve, terão consequências aí na eleição daqui 2 anos para as eleições municipais, vão surgir problemas? Vão surgir, mas
nesse momento, eu acho que essa é a grande tarefa. E podemos, né, através da Frente Brasil Popular, da Frente Povo Sem Medo, dessas frentes mais amplas que a gente organiza na sociedade, fazer aí uma ampla defesa da democracia, fazer uma ampla defesa, né, das lutas gerais da sociedade, né, incorporando outros setores. Agora, do ponto de vista político, partidário, a minha opinião é que nesse momento nós precisamos centrar fogo na organização político-partidária. Né? Isso que é o mais importante nesse momento, é a gente ter uma frente permanente, né? Porque isso vai ajudar também a ver quem é quem nessa luta. A permanência disto, todos nós temos visto que se não se constrói isso, a dinâmica eleitoral em cada município, em cada estado, ela acaba entrando também na vida dos partidos da esquerda. E aí começa a aparecer também, né, o atalho, o caminho mais curto, vamos fazer um jeitinho aqui, vamos apoiar ali para receber não sei o que ali na frente, uma troquinha de cargo, vamos trocar não sei o que. E isso ali já começa de novo um processo de diluição programática, diluição ideológica, que só traz rolo ao longo prazo. Então, eu acho que isso não elimina esse problema, mas ajuda muito de ser resolvido. Porque nós já vamos chegar em cada município, em cada estado, com um grau de confiança, de lealdade, de trabalho comum, conjunto, muito mais consolidado para a gente se apresentar com os processos eleitorais, que do meu ponto de vista, nesse momento, não deve ser as coisas mais importantes. Para mim, isso tem papel, tem que ser feito, não podemos abrir mão das representações, mas nesse momento nós precisamos travar a luta socioeconômica, a luta de defesa das condições de vida das pessoas. É aí que essa é a nossa luta, é aí que o partido, os movimentos sociais, os sindicatos têm que trabalhar. Muito bem. Muito obrigado, Raul. Eu agradeço aí, Mário. Nos presenteado com essa prosa aqui e trazer um pouco de luz sobre essa conjuntura nebulosa que nós estamos enfrentando aqui. Aqui nós fazer uma propagandinha, pessoal. Esse livro chamado Guerras Híbridas, não sei se tu já tens, Raul. Então nós vamos te presentear aqui com Guerras Híbridas. Esse é um livro que traz um pouco de luz sobre o que a gente falou aqui durante essa prosa com o Raul, sobre a questão dessa luta político-ideológica que vem sendo travada, vamos dizer assim, que ressurgiu com maior ênfase na eleição de 2018, desde a eleição do Trump, do Duterte das Filipinas, e tem passado o mundo aí, acho que desde 2013 aqui no Brasil, né? Eu acho que um pouco antes, desde 2008. Já que tu está recomendando um excelente livro... Da expressão popular. E houve a citação de que isso aí não começou agora. Quer dizer, eu vou recomendar também um filme que é sobre aquele assassinato, aquele massacre que ocorreu na Noruega, de jovens, num acampamento da juventude do Partido Trabalhista na Noruega, por um nazista maluco que, armado com fuzil e com recheado de munição, foi num acampamento e matou mais de 60 pessoas. E antes tinha acabado de explodir um prédio público na capital. O filme sobre esse acontecimento, que chama 22 de julho, o filme é muito interessante, por duas razões. Primeiro, porque os problemas que a gente está enfrentando não são só desse último período aí, mas são mais antigos. E ali,
o depoimento desse nazista na hora do julgamento, do porquê que ele matou inocentes, crianças, adolescentes, da forma mais fria, né? Que viesse para viver na Noruega, muçulmanos, africanos, enfim. Né? Então, e ao mesmo tempo o filme é muito interessante porque mostra como é possível você ter uma justiça que num país democrático e com uma justiça efetivamente funcionando, bem, você não precisa responder na mesma moeda. Né? E, bem, ele matou 10, vão matar 10, vão matar 5, ou vai para a cadeia elétrica, etc. Né? Que é uma justiça, se ela funciona. Quer dizer, então é um filme muito interessante para a gente compreender que esse fenômeno que agora se radicalizou na Hungria, na França, né, não é de agora, ele vem sendo fermentado já há muito tempo e exatamente nós temos que combater esse fermento. Nós temos que saber enfrentar esse fermento aí que tem que ser respondido. E no caso, quer dizer, no nosso caso aqui, também tem um peso muito forte isso. Mas é interessante. Obrigado. Entrega o livro aí. E agradecer também o pessoal do 360 do Simonetti ali, ó. Fazer um comercial aqui. Comercial na live, é isso aí. Não, pode dizer que está muito bonito. Tá muito bonito, o Raul está dizendo aqui. O Raul sabe o que era, está transformando essa região. Gente, todos os dias, 12:30 ou outros horários, a gente entra na live, fim da tarde, tem live da Rede Soberania. Voltamos a qualquer momento com gente que sabe das coisas. A Maria Conceição está dizendo aqui, muito bem lembrado, Raul, esse documentário 22 de julho, todos precisam assistir. Beth Nunes, uma aula de comportamento e resistência, segundo ela. Maria Conceição Vidal, Sirlene Pimenta Sampaio, Fernanda Scherer.